esta semana. Vamos fazer uma série de exposições no livro escrito pelo apóstolo Paulo, que é a epístola que ele escreveu, a carta que ele escreveu, que está lá em 1 a Tessalonicenses. A primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar esta carta durante esta semana, em todas as nossas reuniões de oração à noite. Hoje eu quero fazer com os irmãos um estudo panorâmico desta carta. Então nós vamos não examiná-la detalhadamente, mas entendermos qual é a mensagem central da carta, compreendermos um pouco sobre o contexto em que essa carta foi escrita, a cidade de Tessalônica, a fundação e o plantio da igreja nesta cidade. Enfim, nós teremos uma visão panorâmica sobre esta carta. E eu quero ler então 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Bom, esta carta, ela é considerada uma epístola, embora você vai encontrar nela um tema bem interessante, que é a abordagem que o apóstolo Paulo faz sobre as questões relacionadas à volta do Senhor Jesus. Embora seja esse um tema tratado por Paulo na carta aos Tessalonicenses, este não é o objetivo de Paulo ter escrito esta carta. Portanto, ela pode ser considerada mais uma epístola, porque Paulo vai tratar de vários assuntos e não apenas a questão relacionada à volta do Senhor Jesus. Paulo ele ficou pouco tempo na cidade de Tessalônica, e esta carta reflete a sua alegria em perceber em pouco tempo o crescimento espiritual dos tessalonicenses, num curto período em que lá ele esteve. Você vai ver no capítulo 1, no verso 2, o apóstolo Paulo dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. No capítulo 2, no verso 13 e 14, Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. No verso 19 desse mesmo capítulo, Paulo diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. No capítulo 3, verso 9, ele diz: pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Capítulo 4, também, verso 9 e 10, Paulo diz: no tocante ao amor fraternal,
não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus, instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E no capítulo 5, verso 11, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, o que nós percebemos em todos esses textos é que, quando Paulo esteve na cidade de Tessalônica, pregando o evangelho, houve uma conversão de todo o coração daqueles que creram em Cristo Jesus, e Paulo estava muito contente, Paulo estava muito feliz, havia uma relação muito pastoral e afetuosa entre ele e aqueles crentes na cidade de Tessalônica. Ele se alegrava e dava graças a Deus em ver como que eles tinham crido em Cristo Jesus e como eles estavam progredindo, crescendo e perseverando no Senhor Jesus. Bom, a cidade de Tessalônica, essa cidade é uma cidade muito antiga. Hoje ela ainda existe com outro nome. Hoje o nome da cidade, da antiga cidade de Tessalônica, é a moderna cidade de Salônica, que fica na Grécia. Hoje essa cidade tem cerca de 288 mil habitantes. Na época do apóstolo Paulo, era a cidade mais importante da província romana da Macedônia. Tessalônica era e ainda é uma cidade portuária que na época de Paulo tinha uma forte presença de judeus, diferente da cidade próxima de Tessalônica, que era a cidade de Filipos, que não tinha tanta presença de judeu. Mas na cidade de Tessalônica havia uma forte presença judaica, haviam sinagogas nesta cidade. A cidade de Tessalônica ficava então na principal rota entre o Império Romano e fazia ligação entre a cidade de Constantinopla e Istambul. Ela se tornou, na época de Paulo, a segunda cidade mais importante para o Império Romano, depois da cidade de Constantinopla. Então era uma cidade importante, era uma cidade portuária, era uma cidade que fazia ligação com Roma e o restante do Império Romano. Daí a sua importância. E parece-nos que o apóstolo Paulo, ele resolve plantar uma igreja em Tessalônica. Uma das razões seria a sua posição estratégica e a sua importância dentro do Império Romano. Aliás, parece que essa era uma das estratégias de Paulo como missionário, plantar igrejas em lugares estratégicos, em cidades estratégicas. Bom, Paulo plantou a igreja na cidade de Tessalônica em sua segunda viagem missionária. Você vai ter o registro no livro de Atos dos Apóstolos. E o que é interessante é que Paulo, ele tinha um plano. O plano dele, conforme diz Atos capítulo 16, era pregar o evangelho na Ásia. Esse era o plano de Paulo. E o texto nos diz assim, lá em Atos 16, do verso 16 em diante, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, o primeiro plano de Paulo não era ir para a Macedônia. O plano de Paulo era ir para a Ásia. Esse era o plano dele. Mas os planos de Deus eram outros. Em obediência, então, à visão que ele tem deste varão macedônio, né? Ele vai, então, em obediência ao Senhor, pregar o evangelho na região da Macedônia. A primeira cidade que ele vai, você vê logo em seguida no verso 11, é a cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, ele prega o evangelho num lugar que diz o verso 13, no dia de sábado, um lugar de oração, onde havia algumas mulheres, e uma mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, escutava. O texto diz que o Senhor abriu o coração dela, verso 14, para atender as coisas que Paulo dizia. Ela então foi batizada e toda a sua casa. Paulo ficou um tempo na casa dela. Depois, logo em seguida, você vai ter o registro histórico de Lucas sobre esta jovem possessa de um espírito de adivinhação, que dava grande lucro para os seus senhores. E ela, seguindo a Paulo e a Silas, dizia, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, então, já indignado com isso, expulsou o espírito de adivinhação daquela mulher. Ela foi liberta. E os seus senhores, então, que ganhavam dinheiro com o trabalho dela de adivinhação, denunciam Paulo, então, às autoridades. Eles são acusados, dizendo que eles eram judeus que estavam perturbando a cidade, que estavam pregando e propagando costumes que eles não podiam receber nem praticar, porque eles eram romanos. Fazem esta acusação contra eles, eles são presos, são açoitados, e aí nós temos aquele episódio que Paulo e Silas estão cantando louvores, já por volta de meia-noite, quando há um terremoto, aquele carcereiro que está cuidando deles tenta tirar a sua própria vida. Paulo impede que ele faça isso, e ele pergunta o que eu preciso fazer para ser salvo, e Paulo vai dizer, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele leva Paulo para a sua casa, Paulo prega o evangelho para sua família se converte, é batizada, e logo em seguida, quando amanhece o dia, no verso 35, diz que os oficiais de justiça, então, ordenam que Paulo e Silas sejam colocados em liberdade. Paulo vai dizer para as autoridades que eles eram cidadãos romanos, e, portanto, eles não poderiam ter sido presos como foram. E eles ficam muito preocupados, porque eles eram cidadãos romanos. E eles, então, relaxam a prisão e pedem que Paulo e Silas se retirem da cidade. Então, eles saem de Filipos. Aí o verso 1 do capítulo 17 diz que eles passam em Anfípolis e em Apolônia. Eles não permanecem nessas cidades porque provavelmente nessas cidades não havia sinagoga. Paulo sempre quando chegava numa cidade ele procurava uma sinagoga para pregar o evangelho. Ele queria mostrar primeiro para os judeus de que Jesus era o Messias que o povo de Israel aguardava. E quando ele chega então na cidade de Tessalônica, ele faz isso. Ele diz que havia lá uma sinagoga de judeus. E segundo o seu costume, que era isso que ele fazia em cada cidade, procurava uma sinagoga para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, ele foi procurá-los e o texto fala que por 3 sábados consecutivos, ele arrazoou com eles acerca das Escrituras, verso 3, dizendo, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Aqui uma discussão se Paulo ficou apenas 3 sábados
Eu creio que não, que Paulo ficou um tempo muito maior. Lucas apenas registra esses 3 sábados, mas Paulo provavelmente ficou um tempo maior. Por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, você vai ter a informação de que Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses, lembra deste tempo que ele permaneceu com eles. E Paulo diz assim, porque, capítulo 2, verso 9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Também na segunda carta, no capítulo 3, no verso 8, ele diz assim, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então, provavelmente, Paulo permaneceu ali, em Tessalônica, muito mais do que apenas 3 sábados. Ficou um tempo maior que nós não podemos aqui definir que tempo seria, porque foi necessário que ele trabalhasse na cidade de Tessalônica para ter o seu próprio sustento, conforme ele diz depois, escrevendo aos Tessalonicenses. Voltando lá para o texto de Atos 17, nos informa que, através da pregação do Evangelho, Paulo mostrando que Jesus era o Messias, conforme a Escritura que se refere aos livros do Velho Testamento. Então Paulo mostrava a partir dos livros considerados inspirados pelos judeus como palavra de Deus que Jesus, o Nazareno, é o Messias. O texto vai falar então a respeito da conversão de alguns. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então nós temos o registro aqui de Lucas, que houve uma grande conversão. Alguns até sugerem de que o que nós temos aqui em Tessalônica foi um grande avivamento espiritual. Paulo pregando o evangelho, mostrando que Jesus é o Messias. Deus agiu naqueles corações pelo Espírito Santo, convencendo eles de que Jesus Cristo era o único Salvador. Nós temos aqui o relato de gregos piedosos. O texto fala uma numerosa multidão de gregos piedosos. Gregos piedosos aqui são gregos que aderiram ao judaísmo, né? Eles estavam na sinagoga. Então eram gregos que aderiram ao judaísmo, né? Ou seja, judeus prosélitos. Não era judeu de nascimento, mas gregos que se convertiam ao judaísmo e que estavam na sinagoga, e agora eles entendem, por obra do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, que Jesus é o Messias. Também o texto nos fala de distintas mulheres, ou seja, mulheres também da alta classe social da cidade de Tessalônica. E Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 1,9, vai mostrar também que muitos que não eram prosélitos do judaísmo também se converteram, né? Muitos gentios também se converteram, abandonaram os ídolos, os deuses do paganismo, né? Os deuses romanos, os deuses gregos, e se converteram, entendendo que Jesus era o único Salvador. Então, assim, o ministério de Paulo, durante esse período de tempo, foi muito frutífero. Muito frutífero. E provavelmente, então, neste período, além dele trabalhar com as suas próprias mãos para ter o seu sustento, ele recebeu a ajuda da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, essa igreja recém-plantada por Paulo, antes dele chegar em Tessalônica. Ele vai fazer uma referência disso
lá na carta aos Filipenses. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 16, quando ele diz assim: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então a igreja de Filipenses foi uma igreja que apoiou, né, o apóstolo Paulo com ofertas para sustentá-lo, além dele ter que trabalhar também para o seu próprio sustento, enquanto ele plantava esta igreja na cidade de Tessalônica. Mas as coisas não foram tão fáceis assim. Logo Paulo começou a ter alguns problemas. O inimigo começou a se levantar contra aquela igreja que estava nascendo de uma forma tão virtuosa pelo poder do Espírito Santo na cidade de Tessalônica. E aí nós vamos ter o registro lá em Atos 17:5, que diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então nós vamos ter aqui essa acusação feita pelos judeus. O texto fala que eles fizeram isso movidos de inveja. Eles causam um alvoroço na cidade, então denunciando Paulo, Silas, Timóteo e agora os recém-convertidos, de que eles não eram mais leais a César, que eles diziam agora que há um outro rei além de César, que era Jesus. Então isto era uma acusação de traição, e esta acusação de traição era uma séria acusação para aquele tempo. Era uma acusação que poderia levá-los a julgamento e execução, né, por traição ao Império Romano. Daí a multidão da cidade ficar toda agitada, né? E porque Tessalônica gozava de uma certa paz social, era uma cidade livre, e por isso houve essa agitação social, porque eles poderiam perder essas garantias que eram dadas pelo Império Romano. Daí o que acontece? O texto diz que à noite, verso 10, durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas então para a Bereia. E ali chegados, dirigiram-se de novo ao costume que Paulo sempre tinha, de procurar primeiro a sinagoga dos judeus. E é interessante o registro de Lucas que diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então Lucas faz questão de registrar que em Bereia parece que o impacto da pregação do evangelho na sinagoga foi muito mais frutífero que na cidade de Tessalônica. Pelo menos havia uma maior avidez pela palavra, né? Eles iam para a escritura do Antigo Testamento para ver se o que Paulo estava falando a respeito de que Jesus é o Messias confirmava com os textos da Escritura. E aí muitos vieram a crer. Muitos creram que Jesus era de fato o Messias, conforme o Antigo Testamento falava. E não somente muitos judeus, mas também muitas mulheres gregas. Essa mesma experiência que houve em Tessalônica acontece também na cidade de Bereia.
Mas olha o que acontece aí no verso de número 13. Cidade de Bereia é uma cidade próxima à cidade de Tessalônica. Ficava a cerca de 80 quilômetros de distância. Verso 13 diz: Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que os mais depressa possível fossem ter com ele. Então os judeus de Tessalônica, sabendo que Paulo estava agora em Bereia, vão até lá e, de novo, novamente, eles incitam as autoridades, eles começam a levantar calúnias contra Paulo, Silas e Timóteo, ao ponto então de Paulo agora ser retirado e ele vai então até Atenas. Timóteo e Silas permanecem na cidade de Bereia e se encontram com Paulo posteriormente. Na carta que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, nós vamos ver essa preocupação, então, do apóstolo Paulo com a situação dos crentes na cidade de Tessalônica. E por causa dessa preocupação que Paulo tem, de como eles iriam permanecer, em Cristo Jesus, perseverar no Evangelho diante de tamanha oposição que eles estavam recebendo, principalmente da comunidade judaica, incitando as autoridades romanas contra os cristãos naquela cidade. Por essa preocupação, Paulo pede para que Timóteo e Silas regressem, voltem para essas cidades. Então, provavelmente, Timóteo voltou para Tessalônica e Silas foi para a cidade de Filipos. Essa informação a gente tem lá no capítulo 18, verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Após eles se encontrarem na cidade então de Corinto, Paulo pede para Silas e Timóteo descerem da Macedônia, ou seja, eles retornam para esta região. Provavelmente Silas vai para a cidade de Filipos e Paulo e Timóteo, aliás, vai para a cidade de Tessalônica. Agora, igrejas que estavam já plantadas nesta sua segunda viagem missionária. Você vai ter a informação lá em 1 Tessalonicenses também sobre isso, no capítulo de número 3. No verso de número 6. Aliás, 1 Tessalonicenses 3, verso 1 e 2, que diz assim: Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Verso 6 também fala: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então, Paulo envia Timóteo para lá. Timóteo fortalece, como diz aí, a fé, confirmando a fé em Cristo e exortando eles a permanecer no evangelho que eles haviam crido. E Timóteo depois volta e dá a notícia, a Paulo de como aqueles novos convertidos estavam crescendo no conhecimento, no amor do Evangelho do Senhor Jesus. Isso mostra a preocupação de Paulo, uma preocupação pastoral, de que não apenas basta a gente pregar o Evangelho, nós também precisamos
fortalecer a fé daqueles que receberam Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador. Então, para nós terminarmos o nosso panorama da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós podemos aqui destacar algumas coisas. Primeiro, os crentes que se converteram a Cristo, eles se mantiveram firmes na fé, mesmo diante das calúnias e das mentiras que os judeus faziam contra eles, e das calúnias também que eles levantavam contra o apóstolo Paulo e os demais missionários. Você vai encontrar na carta aos Tessalonicenses, primeiro Paulo agradecendo a Deus, logo no capítulo 1, que nós vamos estudar amanhã, dando graças a Deus, porque aqueles crentes ouviram o evangelho, creram em Jesus e agora permaneciam firmes, eles perseveravam. Paulo também no capítulo 2 aos Tessalonicenses vai falar então dessas calúnias e mentiras que eram levantadas pelos judeus contra ele e contra os demais missionários, provavelmente contra Silas e contra Timóteo. Lá no capítulo 4, você vai ter a preocupação então de Paulo com esses novos convertidos, para que eles não voltassem à imoralidade pagã. E a preocupação dele com o testemunho dos crentes para as pessoas que não conheciam Jesus como seu Senhor e Salvador. E por fim, no capítulo 4, ele vai falar do entendimento errado que alguns tinham a respeito do final dos tempos e as instruções sobre os fundamentos da vida cristã no capítulo 5. Né? Então essa carta de Paulo é uma carta pastoral, é uma carta onde ele se preocupa muito com aqueles que haviam crido no Senhor Jesus, de fortalecer a sua fé, e ele responde então algumas dúvidas que esses crentes tinham, dúvidas essas em relação também à volta do Senhor Jesus. O que nós podemos aplicar, meus irmãos, para nós desta carta? Primeiro, nós podemos ver aqui claramente o poder que o Evangelho tem de transformar os corações. Como Paulo diz em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós temos que crer, meus irmãos, que o Evangelho é suficiente para transformar o coração de alguém. O que nós precisamos fazer é apenas o que Paulo, Silas e Timóteo fizeram nesta cidade. É pregar o Evangelho. Se nós queremos ver as pessoas transformadas à nossa volta, os nossos amigos, os nossos colegas, nós precisamos apenas pregar o Evangelho. Mostrar para essas pessoas que o único Salvador é Jesus Cristo. De que Ele é o único que veio para morrer pelos seus pecados, para dar às pessoas a vida eterna. Veio reconciliá-las com Deus. Então, esta é a mensagem que nós devemos levar, que nós temos que pregar. Pregarmos as boas novas, mostrando que Cristo Jesus é o Messias. E aqui é importante porque este era o assunto de Paulo, né? Esta era a mensagem de Paulo e parece que hoje em dia a igreja está muito distante disso. São poucos os crentes hoje, poucas as igrejas que estão pregando o evangelho de Jesus, enquanto muitos estão falando apenas de prosperidade física, de cura, de milagre, de prosperidade financeira. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Pregar o Evangelho, mostrar isso para as pessoas, que o que elas precisam é conhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e o seu único Salvador. Outra coisa que aprendemos é que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para levar o Evangelho em lugares distantes. E aqui está então
o papel da igreja? Nós que já fomos alcançados pelo Senhor Jesus, nós temos que apoiar aqueles que saem das suas casas, que saem dos seus países, que vão para outros lugares anunciar Cristo Jesus, pregar o Evangelho para aqueles que nunca ouviram falar. E aqui temos o papel da igreja de Filipos, uma igreja recém-organizada, né? Recém-plantada, mas que já entendia o seu papel, a sua função, de não só instruir os crentes e alargar as tendas na própria cidade de Filipos, mas de apoiar a obra missionária. Então nós temos que ter essa visão missionária como igreja, de alargarmos as nossas tendas aqui em Carambeí, mas não nos esquecermos de apoiar a obra missionária ao redor do mundo, com os recursos que Deus tem nos dado, mas de sempre termos uma visão missionária, de levar o Evangelho de Jesus àqueles que nunca ouviram e de entender que Deus usa a nossa vida para expandir o seu reino. Assim como usou Paulo, usou Silas e usou Timóteo, Deus nos usa também para levar o Evangelho de Jesus à nossa volta, aos nossos amigos, aos nossos parentes, e também usa a nossa vida para levar o Evangelho a outros lugares, onde nós jamais iríamos, mas apoiando a obra missionária daqueles que foram, nós estamos sendo, sem dúvida, os braços, as pernas, através da ajuda financeira e da oração para a obra missionária. Terceiro lugar, nós aprendemos, meus irmãos, que há uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. E o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, vai usar todos os meios que ele puder. Vai usar pessoas, vai usar governos, autoridades, para impedir que o Evangelho seja proclamado, impedir que o Evangelho seja anunciado. Não pensemos que fazer a obra de Deus, que evangelizar, que ser uma igreja missionária, vai ser uma igreja que não vai enfrentar problemas, que não vai enfrentar dificuldades, que não vai ter adversidades. Muito pelo contrário. Quanto mais nós nos envolvermos na obra missionária, mais tivermos compromisso em levar o Evangelho, mais lutas nós teremos. Mais lutas espirituais nós teremos e precisamos ter essa consciência e precisamos estar preparados para isso. Em quarto lugar, nós aprendemos da necessidade que nós temos não só de pregar o Evangelho, mas de encorajar aqueles que creram em Jesus. Essa era uma preocupação constante do apóstolo Paulo. A preocupação com os novos na fé, com aqueles que abraçaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele mostra essa preocupação na carta aos Tessalonicenses. Então nós temos que nos preocupar com os novos convertidos, fortalecê-los, encorajá-los, exortá-los a permanecerem firmes na fé do Senhor Jesus. E por último, eu diria que nós temos que depender do Senhor, da direção do Senhor. Onde começou o plantio da igreja de Tessalônica? Começou com o entendimento de Paulo, lá atrás, quando ele queria ir para a Ásia e o Espírito Santo o impediu. E ele, em obediência, obedeceu ao Senhor e foi primeiramente para Filipos, depois Tessalônica e Bereia. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós obedecemos o Senhor, nós podemos não entender as razões, podemos não entender os motivos, mas Deus tem um propósito em todas as coisas, meus irmãos. Não há nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus, de buscarmos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos e saber que o Senhor vai usar a nossa vida para a sua glória e para a expansão do seu reino. Amém?